Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno numa empresa. Opa! E aí, pessoal? Estamos de volta hoje para gravar aqui o 7º episódio. Olha só que maravilha, hein? O nosso projeto, o Caderno que Virou Empresa, com um propósito tão bonito, chegando ao nosso 7º episódio da 2ª temporada. Imagina só quantas pessoas a gente não já inspirou, quantas pessoas a gente já não ajudou com insights, com ideias, com exemplos, né? Quantas mentes já não foram aqui abertas, né? Com tantas histórias sensacionais que já passaram aqui por essa mesa durante esses 16 e hoje 17º episódio, 7º da 2ª temporada do Caderno que Virou Empresa. E aqui é aquilo que eu sempre falo. Todas as pessoas que passam aqui por essa mesa, vocês conseguem perceber que, apesar de segmentos diferentes, os ingredientes básicos que formam a pessoa, que formam a sua trajetória, a sua jornada, são ingredientes muito parecidos. E é aí que a gente tem que entender que é o caminho para que a gente possa ter sucesso em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, que a gente possa ter sucesso nos nossos negócios. E hoje nós vamos fazer aqui, assim como todos os outros, eu sempre digo, são todos episódios especiais, mais um episódio super especial, porque eu tenho um convidado que vai estar hoje aqui, e é um programa em forma de homenagem, né? Você imagina que se a empresa ficar 1 ano em funcionamento é uma coisa tão desafiadora, imagina 20 anos, né? Na nossa São Luís, uma empresa que já faz parte do dia a dia do ludovicense, do dia a dia do maranhense. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar meu convidado. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gustavo Almeida. Obrigado, Michael. É um prazer estar aqui com vocês. Venho acompanhando aí seu trabalho. Parabéns. Muito legal e estou à disposição aqui para falar um pouco da minha trajetória, das nossas empresas, né? Nesses mais de quase 30 anos aí no ramo empresarial. E muito feliz de estar aqui. Pô, que maravilha, tá vendo, pessoal? Já viu que hoje, certamente, muitos insights serão obtidos aqui na nossa conversa. E como eu sempre inicio, é com aquela pergunta que é aqui padrão do Caderno que Virou Empresa, né? Gustavo, como foi que o trabalho começou na sua vida? Michael, eu desde muito jovem, estudante ainda, eu sempre gostei de empreender, inovar. Eu lembro quando menino, 10 anos de idade, botava uma banquinha na porta lá da casa dos meus pais, da nossa casa lá no Sítio Leal, para vender para a vizinhança bolo, essas coisas, né? E aí eu, com 18 anos já na faculdade, realmente quando eu comecei a empreender, a trabalhar, foi já em uma empresa que eu montei com minha mãe na época, né? Eu já fazia a faculdade de engenharia, queria ser engenheiro, mas ao mesmo tempo eu queria empreender, né? E aí eu montei uma empresa de eventos técnicos com minha mãe, chamava Eventos Promoções Culturais. E surgiu a ideia dessa empresa quando meu pai é neurologista, né? E na época era presidente da Sociedade Maranhense de Neurologia e Neurocirurgia. E ele precisou fazer um evento, né, um congresso
né, pela sociedade, e pediu para minha mãe ajudar. E eu, garoto, né, 16 anos, fui ajudar ela, pediu apoio lá, fui ajudar. E aquilo ficou na minha cabeça, né, mãe, por que a gente não monta uma empresa de... Às vezes ficou tão bem feito, todo mundo elogiando, e não precisou de ninguém, vamos começar. E foi quando começou. Né? Aí eu comecei realmente a trabalhar, comecei minha vida empresarial. Em paralelo a isso, logo depois, eu fui convidado para entrar como sócio em uma empresa de entretenimento. Né? Nessa empresa eu passei mais de 20 anos, 21 anos, né? E aí foi realmente um aprendizado fantástico. Era uma empresa em que a gente tinha vários sócios, cada um deu sua contribuição, apesar de não perceber, deu sua contribuição para a construção da minha vida profissional, né, como empresário. E assim, foi um tempo assim, de muito trabalho, muitos desafios, mas de muito aprendizado. Né? Eu acho que você conseguir, né, tirar dessas relações interpessoais, relações profissionais, né, tirar proveito e saber o que é o bom e o que é ruim, isso você constrói muito, né, você empresário, você profissional. Então, durante esses 20 anos eu tive um aprendizado fantástico, foi o que realmente moldou muito da minha vida profissional. E aí, há 20 anos atrás, meu pai médico, como eu falei há pouco, meu irmão publicitário, e a gente conversando, a gente sempre quis empreender na área de saúde, né? E meu pai, um médico fantástico, porém não entendia nada de administração. Até minha mãe, que tomava conta dos recursos dele, administrava os recursos dele. Um excelente profissional. E eu, conversando com meu irmão, a gente começou a discutir uma série de possibilidades. E foi quando a gente viu que a gente deveria tratar a saúde, né, fazendo um paralelo também com o acesso, né? Trazer acesso da saúde a quem não tinha uma possibilidade de um acesso de qualidade. E começamos a pesquisar algumas coisas, né? Naquela época você não tinha clínicas multiespecialidades, e a gente começou a estudar a possibilidade de montar clínicas multiespecialidades. Mas a gente queria mais, a gente queria realmente inovar. E aí foi quando veio a ideia da gente fazer uma operação de clínica de baixo custo, né? Naquele momento, uma proposta inovadora, né, no Maranhão, no Brasil, né? Principalmente como rede, você tinha algumas clínicas que eram clínicas que já faziam com baixo custo, né, o preço das consultas, né, que era o carro-chefe, mas não com o que a gente queria propor. A gente queria trazer qualidade e humanização para esse atendimento, além, logicamente, do baixo custo. E aí a gente lançou esse modelo realmente desafiador, chamou meu pai para ser sócio. Eu brinco até hoje que ele não, na verdade, ele não acreditava na proposta, ele acreditava nos filhos, né? E aí ele comprou a ideia porque eram os filhos dele. E naquele momento, com o apoio dele, a gente conseguiu trazer alguns parceiros médicos, né, para essa proposta. Você tinha, boa parte dos atendimentos eram SUS, plano de saúde, se hoje a gente tem 20% da população de São Luís com plano de saúde, naquela época tinha 10%, então você tinha uma gama enorme da população que precisava disso, né? E aí, graças a Deus, a gente chega agora a 20 anos
sendo referência a nível nacional. A Superclínica ela serviu de modelo para várias outras clínicas, redes de clínicas a nível Brasil, inclusive com declarações de CEOs de outras clínicas, nos quais eles tiraram como modelo a Superclínica, né, por ser pioneira e por ter um trabalho. E graças a Deus a gente construiu realmente uma referência, né, com essa operação Superclínica. Depois disso, nós partimos para outras operações. Veio a SafeMed, que hoje na época começou como medicina ocupacional, era uma clínica de medicina ocupacional, então somente fazia o admissional, demissional, periódico e algumas documentações, e hoje é uma grande plataforma de saúde, segurança e meio ambiente, atuando em vários estados do Brasil, né? Então faz parte do nosso grupo, tem 18 anos, já está chegando aos 20, se Deus quiser. Temos quase 1.000 funcionários na SafeMed, colaboradores. Temos a Dom também, que a Dom também já foi uma ideia que veio para a gente buscar um outro nicho de mercado, que também era um mercado que precisava de um serviço como aquele, juntar toda a parte de diagnóstico em uma única clínica, que você fizesse tudo, check-up. Hoje temos 2 unidades. Lançamos o Hospital Dia da Dom, que não é mais o Hospital Dia, hoje ele já é um hospital de curta permanência, né, para cirurgias de pequena e média complexidade, né. Trouxemos mais um produto inovador, que é a VitalMed, que tem 30 anos, começou em Salvador, mas hoje já está em vários estados do Brasil, né. O nosso Home Care também. Então, graças a Deus, a gente construiu aí, ao longo desses quase 30 anos, uma história de compromisso com a seriedade, de muito trabalho, muita dedicação, resiliência, né? Passamos por vários momentos da economia do país, passamos por uma pandemia totalmente impensada, né, nos tempos, né, de hoje, e que veio para a gente realmente se superar, né? Infelizmente, com algumas ou muitas cicatrizes, mas que com certeza para nós nos fortaleceu esse momento, né? Saímos da pandemia com uma outra cabeça, com mais vontade de fazer o melhor, mais vontade de trabalhar, principalmente na nossa área, que é a área de saúde, né? Enfim, temos aí uma pequena história, espero que a gente, né, tenha muito mais. E assim, somos apaixonados pelo nosso estado, apesar da gente já estar em outros estados, né, da federação. Somos apaixonados pelo nosso país, acreditamos, né? E é isso. Eu acho que a gente tem muito que construir, e isso a gente não faz só, né? Isso a gente não faz só. A gente faz com pessoas comprometidas, assim como nós, que estão aí, grandes parceiros também, parceiros comerciais, parceiros profissionais de mercado, colaboradores. Então, assim, é uma grande rede, uma grande engrenagem aí que fez a gente chegar nesse momento e que construíram conosco, e sem eles nada disso seria possível. Então, é como eu falei anteriormente, né? A gente tirar um pouco, saber filtrar ali, das relações interpessoais, relações, você vai construindo um caminho e uma direção na sua vida profissional, que todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Desde as pessoas que passaram pouco tempo dentro desse processo, a pessoas que têm 20 anos, 30 anos conosco, né, nos acompanhando. Então é isso. Oh, que maravilha, né? Gustavo pôde fazer um resumo bem legal para a gente da sua trajetória, que se mistura com a trajetória de todas essas marcas, mas agora a gente
tem algumas perguntas para a gente poder trazer, que o nosso público certamente também faria, né? E aí, Gustavo, por exemplo, você acabou de falar agora há pouco sobre a questão da pandemia, mas a vida do empreendedor, ela é marcada por perrengues e abdicações, né? E hoje, se você pudesse olhar para trás, né, e dizer assim, qual talvez tenha sido, sim, a maior abdicação que você teve para poder chegar aonde você chegou? Rapaz, Michael, eu particularmente não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que tudo foi importante para essa trajetória. Logicamente, você entender o que foi bom e o que foi ruim, né, faz com que você busque sempre melhorar, sempre estar fazendo o melhor. Mas não me arrependo de nada. Eu acho que com as batidas de cabeça que eu dei, eu fui aprendendo e conseguindo construir um caminho em que eu estou tendo hoje, graças a Deus, muito mais acertos do que erros. Errar, a gente vai errar sempre. Mas o importante é você ter essa sensibilidade para reconstruir um caminho que você fez de errado, né? Então, assim, não me arrependo. Eu acho que existiram vários momentos dessa trajetória profissional e em alguns momentos a gente tem medo, em alguns momentos a gente tem vontade de dar passos para trás, mas muitas das vezes quando você dá 2, 3 passos para trás, é para você dar 10, 20 para frente. Para pegar impulso, né? Para pegar impulso, exatamente. Eu acho que o que vale é o trabalho sério, o compromisso, a responsabilidade com seus colaboradores. Ali você não está trabalhando só pelo seu dinheiro, ali você está levando junto com você muitas famílias que dependem, né, desse emprego, né, dessa parceria. Então é isso. Eu acho que nesse caminho, né, se eu tivesse que dizer assim, eu voltaria atrás para mudar alguma coisa, né, não vou mentir que não faria alguns ajustes, mas no geral não me arrependo de nada, porque os erros foram importantes para o meu crescimento profissional. Se você pudesse pegar hoje, né, a máquina do tempo lá do professor Brown, do Mark McFly, voltaria em alguma época, mas seriam pequenos ajustes, né? Não seria nada muito, vamos dizer assim, importante. Rapaz, Deus sempre está comigo, sabe? Conosco. Eu confio tanto nele que eu sei que às vezes que eu errei, ele precisou colocar aquilo na minha vida para que eu crescesse de alguma forma. Então, não me arrependo de nada. Bom, que maravilha. E, Gustavo, você estava falando agora há pouco também, já de forma muito, muito legal, essa trajetória dos profissionais, dos empresários, dos empreendedores, ela não é feita, você não faz sozinho. Você sempre tem pessoas que nessa jornada estão ali te dando algum tipo de apoio, seja ele um apoio financeiro, um apoio de um conselho, um apoio de uma sacudida, né? Pessoas que de alguma forma contribuíram para que você pudesse concretizar os seus sonhos, né? E hoje o seu sonho também é sonho de tantas pessoas. É lógico que quando eu faço essa pergunta aqui, as pessoas dizem assim, pô, Maico, mas às vezes eu posso esquecer de alguém, então eu não quero dar nomes aqui para um, porque se eu esquecer de um, vai ficar chateado. Mas você se recorda de pessoas que tiveram alguma participação assim, determinante dessa sua trajetória? Muitas pessoas, viu? Isso aí não deve ser novidade, assim, as pessoas que vêm falar aqui, afinal de contas são 30 anos aí de vida empresarial. Muitas pessoas, como eu falei anteriormente, mas no início, eu aprendi muito com meus sócios. Eu tive alguns sócios como tenho até hoje, né?
E aprendi muito com eles. Muitos, como eu falei também, nem imaginam que contribuíram tanto para a minha vida profissional, né? Eu tenho uma sensibilidade em perceber e tentar entender e buscar tirar o melhor de cada aprendizado, né? Então, me ajudaram bastante. Mas, assim, eu acho que tudo foi construído na minha família, né? Meus pais foram a base para essa construção. O respeito com as pessoas, o respeito não só no relacionamento social, mas no compromisso da seriedade em um acordo, enfim. Eu acho que isso foi que construiu. Então, assim, se eu fosse ter que escolher, assim, ó, quem foi, eu escolheria duas pessoas, acho que meu pai e minha mãe. Mas aí eu não posso esquecer meus irmãos, né? Minha família como um todo, minha esposa, e muitos parceiros, colaboradores, todos eles contribuíram de alguma forma para a gente chegar onde a gente chegou até hoje, né? Gustavo, tem algum momento de dificuldade, algum perrengue, algo assim que chegou a fazer até você repensar algum projeto ou outro? Vários momentos, né? Vários momentos. Como a gente tem operações, apesar da grande parte ser na área de saúde, cada uma teve seu momento, mas eu acho que nenhum momento foi igual à pandemia, né? De forma alguma eu pensei em voltar atrás, pelo contrário, ali foi um momento de se reinventar, ao mesmo tempo de colocar todas as forças na responsabilidade de levar a saúde às pessoas em um momento tão delicado, né? E aquilo fez com que nós como empresa, como eu falo, empresas são colaboradores, todo mundo se uniu, se fechou para fazer o seu melhor, né? Então eu acho que aquele momento foi um momento muito complicado, mas ao mesmo tempo foi um momento em que a gente viu que a gente se unindo e a gente fazendo o seu melhor com muita força e responsabilidade, a gente ia conseguir passar por aquele momento. Infelizmente, a gente achava que na primeira onda, que foi a mais difícil, não foi a maior, mas foi a mais difícil, aquilo ia acabar, e aquilo foi, e você tinha que pensar na sobrevivência dos seus negócios, mas ao mesmo tempo na sua responsabilidade naquele momento. Então foi um momento que remédio para dormir, né? E noites em claro, né? Eu lembro que a gente tinha como é que a gente ia atender as pessoas sem poder abrir uma clínica, né? E foi justamente quando coincidiu de Luiz Guilherme, né, tá vindo para cá, e Luiz Guilherme, meu filho, né, e veio somar conosco, trouxe, se envolveu totalmente, tanto é que foi o primeiro a pegar Covid, porque estava dentro das clínicas, e a gente, naquele momento, precisava colocar a teleconsulta, a videoconsulta para funcionar, e a gente, em 10 dias, a gente conseguiu colocar a teleconsulta. Naquela época não existia, hoje em dia é uma realidade a videoconsulta. E ele foi para dentro e conseguiu fazer aquilo acontecer. E aí a gente conseguiu levar de uma forma inovadora também. Foi a primeira clínica, a Superclínica foi a primeira clínica
daqui do Maranhão a fazer videoconsulta naquele momento. De uma forma ainda meio que mambembe, né? Mas a gente conseguiu fazer. Então é isso, isso aqui é para exemplificar aquele momento de se reinventar, de ser aguerrido, de responsabilidade, porque a gente não podia parar. A gente trabalha com saúde, a gente não podia parar. Então, naquele momento, eu posso dizer assim que foi, nesses anos todos, um momento bem um dos mais críticos que a gente passou. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é o seguinte: tem muita gente que pensa de forma muito fechada, só no lado financeiro, né? Fala assim, poxa, mas ele tá fazendo isso, mas ele ganha dinheiro e tal. E eu gosto de trazer sempre essa pauta aqui, que é para todas as pessoas que assistem poderem entender que não é bem assim. E eu vou perguntar para você, mas eu sei qual que é a resposta. Lá, nos seus negócios, na área de saúde, existe de fato uma preocupação verdadeira em ajudar as pessoas, em trazer bem-estar para essas pessoas? É lógico que existe, não é uma ONG, a empresa precisa lucrar, a empresa precisa ter lucratividade, até para poder dar oportunidade para tantas famílias, para prestar um serviço de qualidade, mas ainda assim, quando você está lá com sua equipe e quer pensar num produto, um atendimento novo, numa nova unidade, existe na essência de vocês aquela preocupação, cara, eu vou fazer isso aqui que eu também preciso ajudar essas pessoas? A gente tem no nosso DNA a responsabilidade social. Não é à toa que a gente é associado do Instituto Cidadania Empresarial do Maranhão há 20 anos. Desde da filosofia da superclínica, quando se pensou no negócio, moldar esse formato de negócio, nós já estávamos ali trabalhando a responsabilidade social. Você imagina, você dar acesso à população a uma saúde de qualidade, porque desde quando nós começamos, os médicos que estavam conosco são os médicos que trabalhavam nos maiores hospitais e que hoje ainda trabalham nos maiores hospitais aqui de São Luís. Hoje são mais de 200 médicos parceiros, das mais diversas especialidades, são quase 40 especialidades. E então, desse momento, nós já estávamos trabalhando a responsabilidade social. A gente tem a responsabilidade com o nosso colaborador, né? Isso também é responsabilidade social. Além da responsabilidade com a sociedade, com o nosso colaborador. Logicamente que nós somos empresários, a gente busca o resultado financeiro, né? Mas, em paralelo a isso, como eu citei o ICE, nós viemos fazendo uma série de trabalhos, né, tanto pontuais quanto em massa, no qual a gente nem leva em consideração o resultado financeiro. Para você ter uma ideia, agora, em comemoração aos 20 anos da Superclínica, nós doamos mais de 3.000 consultas e procedimentos para mais de 40 entidades, instituições que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem fez toda essa gestão, nós inclusive ainda estamos operando essa distribuição desses vouchers para essas entidades. Então, assim, isso só chancela, né, o que tem no nosso DNA. A gente não constrói nada só. Não existe empresa próspera em sociedade falida. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Pô, que maravilha. E aí, Gustavo, uma outra coisa que eu sempre costumo perguntar aqui é assim: vamos imaginar que essa garrafinha aqui da nossa querida Água Luí fosse um troféu. E esse troféu você precisasse agora oferecer
para a pessoa mais importante em toda a sua trajetória profissional? Você precisa homenagear essa pessoa agora. Para quem você entregaria esse troféu? Como eu já falei, eu tive a influência aí de várias pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, eu entregaria para o meu pai. Meu pai sempre foi exemplo de doação profissional, em todos os sentidos. Quantas vezes a gente não já ficou sem ele na ceia de Natal, no qual não era plantão dele, e ligavam que chegou um caso, mas que precisavam dele, e ele falava: olha, eu preciso ir, eu sei que não vai ser bom para nós, mas é meu compromisso, é para isso que eu estou aqui na Terra, e eu não vou poder passar a ceia de Natal com vocês. Então, assim, se eu pudesse dar um troféu hoje para meu pai. Qual foi a grande lição, se você pudesse colocar assim em uma, a grande lição que o vencedor desse troféu deu para você na sua vida? Como eu falei, o compromisso, a seriedade e a doação pelo profissional que ele é, né? Pela vida profissional dele. E aquilo foi o tempo todo sendo exemplo, não só para mim, como para meus irmãos, né? Para a nossa família. E para outras pessoas. Eu não tenho dúvida que ele influenciou muita gente, né? Outro dia a gente fez uma homenagem para os médicos, tudo, e um dos profissionais homenageados, né, nesse evento dos médicos, ele falou lá, né, da influência do Dr. Arthur Almeida para a gama de profissionais que hoje está aí, né, de médicos que estão aí. Então, assim, meu pai sempre foi uma referência para nós, né? Mas, como eu falei, se eu pudesse, eu daria vários troféus. Ó, toda vez que a gente tem um caso de uma empresa que cresceu nesse seio familiar, eu sempre gosto de trazer essa pergunta, né? Porque tem gente que diz assim: olha, negócio com a família não dá certo. Tem outras pessoas que não, negócio com a família dá muito certo. Então, o fato dos negócios de vocês terem tido essa ascensão com essa grande participação da família como um todo, você julga que isso pode ser um dos grandes pilares do sucesso? Só para deixar claro, assim, eu tenho outros sócios que não são familiares em alguns negócios. Eu até brinco, eu já tive muitos sócios, diversos sócios. Teve uma das empresas, nós éramos 5 sócios. E isso você tem que ter muito jogo de cintura. E eu não considero sendo familiar ou não sendo familiar, né? Tem vários exemplos de empresas familiares que não deram certo, né? E, ao mesmo tempo, diversas que deram certo. O que precisa haver é o compromisso, o respeito, né? E a união para você tocar, né, um negócio com tanta responsabilidade. Então, eu particularmente eu não considero ser por família ou não ser família, né? Sem dúvida nenhuma, você construir com a família, ele lhe dá uma vantagem, né? Mas eu tenho outros sócios que me ensinam demais no dia a dia, pessoas que são referências para mim e que, como eu já falei, construíram comigo essa vida profissional. Já teve algum momento na empresa que a empresa já te tirou lágrima, Gustavo? Diversas. A gente muitas vezes, né? Assim, quando a gente consegue chegar a construir uma relação, né,
de respeito com seus colaboradores. Eu, inclusive, estou chorando demais, né? E agora mesmo, por uma homenagem que fizeram para mim no meu aniversário, né? Eu me debulhei em lágrimas lá, né? Então, assim, são vários momentos desafiadores em que a gente saiu de situações críticas, né? Momentos em que a gente escuta um depoimento de um cliente, né? E momentos de medo, de angústia, né? Então, assim, são vários momentos, eu não poderia citar um. Então, momentos de emoção, de angústia, e agora, sem dúvida nenhuma, a primeira unidade da Superclínica, ela foi um momento muito emocionante, por ser um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande, porque nem nós sabíamos onde poderia chegar. A gente sabia onde a gente gostaria de chegar, né? E quando... Eu lembro bem que no final de semana, antes da gente abrir na Rua das Hortas, 430, que hoje ela nem tem mais essa unidade, porque a gente foi para uma unidade maior lá no centro, estava minha mãe e minha esposa arrumando o jardim lá na frente, e os colaboradores, os 5 colaboradores que estavam sendo contratados naquele momento, todo mundo à noite, no domingo, para abrir na segunda de manhã, sem ter uma consulta agendada. E quando a gente finalizou aquilo ali e deixou a clínica pronta para ela abrir na segunda-feira de manhã, sem dúvida nenhuma foi um dos maiores marcos dentro da minha vida profissional, né? E a primeira ligação, a primeira consulta, né, também foi um momento muito marcante. Que maravilha. Aí, para a gente trazer até uma linha do tempo, né? Teve a primeira na Rua das Hortas, aí a cronologia das outras unidades. Superclínica, a gente começou na Rua das Hortas, 2 anos depois nós abrimos a Coab, que tem até hoje, que fica próximo ao viaduto da Coab. Em seguida, a gente abriu mais uma na Coab, né? Abriu mais outra unidade no centro e abrimos Renascença, né? Em seguida, nós reduzimos uma no centro, fizemos uma maior, que é na Rua Grande, que tem até hoje, né? Hoje é a nossa maior unidade em tamanho. E agora abrimos o Shopping Pátio Norte, né? Então hoje nós somos 6 unidades e, se Deus quiser, no ano que vem a gente abre mais duas unidades. Que maravilha. Gustavo, hoje, se você pudesse olhar lá para aquela pessoa que nesse exato momento está cheia de dúvidas, a pessoa está com muita vontade de empreender, muitas vezes tem um bom projeto na mão, muitas vezes cheia de dúvidas ali, cheia de medos, né? Como você já teve muitos medos. Se você pudesse olhar para essas pessoas agora, né? E poder dar um conselho para elas, de quem já sentiu muitas dessas dores, né? O que você diria para essas pessoas? Não desista. Não desista. Porque vá em busca dos seus sonhos. Vão ter momentos em que vão ser desafiadores. Mas confia em Deus. Confia em você, que você consegue chegar e concretizar seus sonhos. Não é fácil, isso que eu falo aqui, todo mundo sabe, né? Ser empreendedor é extremamente desafiador. Se depender só de você, seria um sucesso de imediato, mas você não depende só de você, você depende de influências externas, desde economia, muitas das vezes até do clima, né? Que não parece ser, mas
Então, assim, são muitas influências externas que vão impactar, né, nesse caminhar. Mas não desista. Tenha resiliência, se reinvente, vá em busca dos seus sonhos e seja correto consigo mesmo e com os outros. Porque eu acho que esse é o maior tesouro que você tem. Você tem que tratar as relações com muita correção. Então, eu não tenho dúvida que é um caminho para o sucesso sem volta, né? Então, assim, não desista, vá em busca dos seus sonhos, vá com muita vontade e que vai dar certo. Olha, todos os nossos programas, o programa aqui ele não tem só um número. Esse aqui não é somente o 7º episódio da 2ª temporada. Todos os episódios eles têm um título, né? Tem um tema que a gente coloca. E eu vou aqui conversando com os nossos entrevistados e vou tentando entender qual seria o tema mais adequado. E teve uma frase que você falou, inclusive agora há pouco, alguns momentos atrás, que essa frase me impactou aqui, né? E aí eu queria dizer para você que eu acho que essa frase ela pode ser um ótimo tema para o nosso programa e te pedir só para falar um pouquinho mais sobre isso. Me impactou muito quando você falou assim, seja correto consigo mesmo. Assim, o que para você, mais detalhadamente, é ser correto consigo mesmo? É você não se enganar, né? Se sabotar. É você... Não adianta você agir de uma forma, né, e pensar de outra forma. Não adianta você achar que está no caminho certo, sabendo que você não está fazendo com que esse caminho seja um caminho correto, né? E o principal que eu esqueci de falar, viu, Marco? Humildade. Humildade para escutar seu colaborador de qualquer nível. Escutar o cara que está lá na tua portaria. Escutar o teu gestor, né? Isso não é fácil porque a dinâmica é muito pesada de trabalho, mas humildade. Humildade também se constrói um caminho de sucesso, isso eu não tenho dúvida alguma, com bastante humildade. Hoje, se nesse exato momento a gente estivesse olhando naquela tela ali, estivesse passando um filme lá, né? Estivesse passando ali o filme do Gustavo com a esposa e com a mãe mexendo no canteiro da unidade da Rua das Hortas. E nesse momento, aqui assistindo aquele filme, você poderia dizer assim, ei, Gustavo, eu quero te dizer um negócio. O Gustavo de 2023 diria o quê pro Gustavo lá desse dia, do canteirinho na Rua das Hortas, do domingo, véspera da inauguração da primeira unidade? Vai que vai valer a pena. Vai que vai valer a pena. Quando eu e meu irmão tivemos a ideia, né, de trazer uma saúde, um serviço de saúde que desse acessibilidade para tanta gente, né? Quantas milhões de pessoas não já passaram pela Superclínica? Quantas pessoas não foram impactadas diretamente por esse serviço? Não só a Superclínica, quanto a Dom, quanto a SafeMed, quanto a VitalMed. Quantas vidas não foram salvas? Esse pouquinho a gente já fez. Então, sem dúvida nenhuma, eu falava, vai que vai dar certo. Aí você imagina a cena, né? O Gustavo passando lá na Rua das Hortas, né? Viajou no tempo, né? Aí o outro Gustavo olhou pra ele e falou, pô, esse cara parece comigo, né? E aí tu só falava assim pra ele, ó, vai que vai dar certo. Fica tranquilo, vai que vai dar certo, né? Gustavo, então olha só. Esse título, você acha que
é um título que fica bom. O Caderno que Virou Empresa, 7º episódio da 2ª temporada. Gustavo Almeida. Seja correto consigo mesmo. Acho que tá bom. Você acha que reflete bem? Eu acho que, para mim, foi a mensagem que mais me impactou aqui durante a nossa conversa. Eu me cobro demais. Eu sei da minha responsabilidade. E isso é desafiador, né? Então, como é que eu não posso ser correto comigo? Como é que eu não devo ser correto comigo mesmo? Então, acho que tá bom. Ser correto consigo. Eu fiquei bem reflexivo, porque assim, você sabota os planos que você fez para você mesmo. Se você está sabotando, ou pode sabotar o que você planejou para você mesmo, imagine para os outros, né? Com certeza. Então, ser correto consigo mesmo, eu acho que é um título impactante que traz uma reflexão muito legal para aquelas pessoas que vão certamente acompanhar o nosso programa. Você tem que estar bem consigo mesmo para as coisas darem certo, né? Então, se você se auto-sabotar, como é que vai dar certo? Né? Cada vez mais, o mundo, né, a sociedade está desafiadora, né, para o ser humano, né? E justamente por isso, porque eu vejo como as pessoas se auto-sabotam, né? Os momentos em que a gente tem momentos difíceis, em que você realmente tem que tirar muito de você, são esses momentos em que vai fazer com que você se saia melhor lá na frente, né? Então, você tem que ser muito correto com você mesmo e com os outros. Você tem muitas pessoas, até pessoas que você nem imagina, mas que você termina sendo uma referência, influenciando diretamente ou indiretamente, né? Se você se auto-sabotar, uma hora a casa cai, né? Isso não é fácil. Isso aí é desafiador. Manter ali uma disciplina, né? Uma Total. linha que é uma pessoa, você não é uma pessoa inconstante, né? Sabe que tem uma linha. E as expectativas, né? As expectativas são muito grandes, ainda mais quando você constrói uma vida profissional de sucesso, né? Eu tenho humildade bastante de saber que eu não construí só. A gente tem muito a construir e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Que maravilha. Gustavo, queria te agradecer muito aqui pela sua presença aqui no nosso Caderno que Virou Empresa. Esse programa é também uma homenagem para esses 20 anos de uma empresa que faz parte da vida do Ludovicense. Né? Como você mesmo colocou aqui, quantas e quantas pessoas já não foram ajudadas, né? Hoje você tem outras empresas também no grupo que fazem parte, são, como você falou, são vários anos de serviços, né, prestados na área da saúde, mas eu acredito assim que de todas elas, a mais marcante para o público maranhense é a Superclínica. Ah, sem dúvida. Para ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa antes da pandemia um pouco, e de 100% dos mais de 1.000 entrevistados, todos conheciam a Superclínica. Olha só. E isso é uma responsabilidade muito grande para nós. E a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender isso para buscar manter esse reconhecimento, né? A gente só tem a agradecer. Tanto é que a campanha de 20 anos da Superclínica foi justamente agradecer a população maranhense, que foi quem acreditou e confiou nesse projeto. Eu vejo, muitas vezes, às vezes as pessoas falarem assim, tem aquela clínica lá, é como se fosse uma superclínica,
ficou tipo um processo de... É uma referência. De nescalização, né? É uma referência. Nescalizou, que a gente fala, a pessoa vai no supermercado, não compra chocolate, pô, compra Nescau, né? Então a pessoa já vai na Superclínica, virou referência. Aí isso aí é uma coisa assim a agradecer muito, né? Porque não é fácil de jeito nenhum você agradecer a população, agradecer a todos os profissionais que estão conosco, que já passaram, né? Os médicos, os parceiros, nós temos uma rede de parceiros, né, aqui no Maranhão. Enfim, agradecer porque é uma história bem bonita. A história da Superclínica é uma história bem bonita. Eu gostei muito, eu fiquei aqui imaginando, quando você falando, né? Eu sou apaixonado por essas histórias. Eu fiquei imaginando vocês lá no canteirinho, no domingo, preparando a clínica para o primeiro atendimento na segunda. Fiquei imaginando isso na minha cabeça. Aqui. Exatamente. Eu lembro bem que a gente só tínhamos 2 atendentes de telefone. Era uma pela manhã e outra à tarde. E hoje, quando a gente entra naquele call center com 40 posições, né, mais de 4.000 ligações dia, né, e diz assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Gustavo de 2002, né? 2003. Gustavo de 2003, falei para você, vai, não desiste. E assim, a gente inovando o tempo todo, né? Inovando. Tanto é que o Supervida fez 3 anos agora. Sim. Né? O Supervida é mais uma ferramenta criada para dar acesso à saúde às pessoas. Né? Vamos lançar agora, até o final do ano, possivelmente ainda no começo de dezembro, cirurgias. Nós vamos dar acesso a cirurgias, né, para as pessoas que não têm condições, muitas das vezes, de arcar com uma cirurgia. Então a gente está modulando isso para que a gente leve de uma forma mais acessível, mais barata, com financiamento maior, né? Então, assim, muitas pessoas não podem esperar uma cirurgia que está na fila, né? Então ela precisa fazer. Então agora a gente está lançando. Então a gente está buscando o tempo todo. A gente sabe que tem muita coisa a oferecer ainda. A Superclínica, se Deus quiser, ainda vai perdurar aí durante muito tempo, vai cumprir com o seu papel social, né? E vamos comemorar esses 20 anos fazendo mais. E vamos ver o que o Gustavo de 2043 vai falar para o Gustavo de 2023 lá na porta de uma das unidades da Superclínica, né? Já vou começar a pensar agora. Ó, é uma boa, hein? O que o Gustavo de 2043 vai falar para o Gustavo de 2023? E nada disso seria possível, como eu falei, sem um grande número de pessoas aí que está conosco, e que esteve, que passou, vários médicos que infelizmente já se foram, né? Muitos na pandemia, e todos eles tiveram um papel essencial aí nessa construção. Que maravilha. Então, olha só, Gustavo, mais uma vez agradecer pela sua presença aqui. O que eu sempre costumo dizer para quem vem aqui é que hoje um dos ativos mais caros, se não for o mais caro de vocês, é o tempo. E você poder disponibilizar um pouquinho do seu tempo para vir aqui, poder compartilhar com a gente um pouco da sua história, algumas inspirações, alguns insights, isso para mim é muito valioso. Eu fico assim muito lisonjeado, orgulhoso ao extremo em saber que pessoas como você, como todos os outros entrevistados, prestigiam a gente a ponto de poder tirar um pouco do seu tempo, um pouco para mim, mas para vocês é muito, para vir aqui poder ajudar. Esse é o propósito do Caderno que Virou Empresa. Eu quero que pessoas nesse exato momento, ou quando o programa for pro ar, assistam, digam assim, cara, eu estava precisando escutar isso aí. Estava pensando em escutar essa mensagem dele. Eu vou sair agora de casa, vou ali, vou fazer acontecer. Então, eu que te agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Aprendo também, a gente aprende com esse momento.
E volto a dizer assim, vamos à luta, não desista dos seus sonhos. Parece uma orientação, uma fala recorrente, né? Mas é como você estava me contando a sua história agora há pouco, né? Que seria se você não acreditasse nos seus sonhos, né? E confie em Deus que vai dar certo. Sem dúvida. Então, pessoal, olha só. O Caderno que Virou Empresa, 7º episódio da 2ª temporada. Nossa 2ª temporada quase chegando ao seu final. Com o episódio que nós definimos para o Gustavo, que foi o que me deu um branco agora aqui. Seja correto com você mesmo. Seja correto com você Fiquei mesmo. tão aqui preso no que o Gustavo estava me contando que quase que eu esqueço o nome do episódio. Seja correto com você mesmo. E para mim isso foi muito marcante, porque de fato a gente precisa ser correto primeiro conosco, porque se a gente for correto conosco, certamente nós seremos corretos com os outros. Com certeza. Então, obrigado, Gustavo, mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, olha só. É isso. A gente, como eu sempre costumo dizer, esse programa, ele foi, em homenagem a esse caderninho aqui. Todo mundo que vem sentar nessa mesa aqui conosco são pessoas que, por mais que tenham negócios em áreas diferentes, mas os ingredientes que essas pessoas trazem no seu dia a dia são totalmente parecidos, se não forem iguais. Você vê que o pessoal fala aqui de Deus, fala de fé, fala de persistência, fala de não desistir, fala de humildade. Todo mundo fala de humildade. Todo mundo fala aqui de Deus. Então, quem assiste os programas e consegue ligar esses pontos, monta a sua fórmula do sucesso. E é como já foi dito aqui também por um outro entrevistado, né? Talvez, às vezes, não aconteça no tempo que você quer, mas vai acontecer. Talvez não seja da velocidade que você está esperando que seja, mas se você seguir esses pontos, Deus, trabalho, resiliência, humildade, vai acontecer. Então, muito obrigado para todo mundo que vai acompanhar mais um programa do nosso Caderno que Virou Empresa, um programa sensacional, incrível, conhecer um pouco da história dessa empresa que faz parte do dia a dia do Ludovicense. Então, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, até o próximo O Caderno que Virou Empresa. Tchau, tchau. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais, dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno numa empresa.